Bom dia, sétimo ano. Então, galera, na última aula aí que nós tivemos, né, antes das avaliações, nós comentamos sobre o processo de industrialização. Falamos sobre, né, o setor primário, secundário e terciário, sobre os tipos de indústria. E agora nós vamos começar a ver como que esse processo de industrialização ele fez com que o homem saísse do campo para a cidade, o que deu origem ao processo de urbanização. Estaremos aí nas próximas aulas entendendo um pouco mais dos conceitos de urbanização. E aí eu peço que aos que têm um livro, que possam colocar aí na página 67, na qual hoje nós vamos estar debatendo aí, né, falando sobre os principais processos que levaram aí ao início da urbanização no Brasil. Logo no primeiro parágrafo, vocês já vão marcar, tá? Quando eu mostrar aqui, ó, aqui vocês já podem marcar. Diz o seguinte: a urbanização é um fenômeno recente, resultado da transferência do homem do campo para a cidade, onde concentra grandes contingentes populacionais. Ao contrário dos países desenvolvidos, a urbanização no Brasil, além de recente, se deu de forma acelerada, e por isso a população que se transferiu do meio rural para o urbano não foi acompanhada de desenvolvimento social, razão pela qual há tantas moradias e empregos precários nas cidades. Como se deu todo esse processo, você acompanha no desenvolvimento deste capítulo, que é o capítulo 6. Então, assim, nós falamos lá no início de industrialização que a mudança do modelo agrário exportador para o modelo urbano industrial fez com que tanto o eixo econômico antes, assim, lá no século XVII, a cana-de-açúcar, século XVIII por aí, a cana-de-açúcar já tinha deixado de ser o principal produto, que passou a ser a mineração. E aí muitas pessoas vêm para o Sudeste, né? Muitos centros urbanos vão se formando a partir daí. Só que aí depois vem a cafeicultura. E com a crise da cafeicultura, né, das exportações de café, uma crise mundial em 1929, as pessoas começaram a ir para as cidades, porque o governo de Getúlio Vargas ele começou a investir na substituição de importações. Né? O Brasil passaria a produzir o que ele antes comprava. E isso, claro, fez com que muitos agricultores que não tinham mais, muitos cafeicultores que já não viam mais tanto futuro naquela atividade, passaram a ir para grandes centros urbanos. E o parágrafo fala sobre o fato de não ter sido um crescimento acelerado, porque realmente isso causou muitos problemas, não foi um crescimento planejado. Se a gente for pegar aí o exemplo dos países desenvolvidos, os países de primeiro mundo, e aí a gente coloca Estados Unidos, Europa, Japão, foram países no qual o crescimento industrial ele foi bem coordenado, e aí as cidades também vão crescer com uma organização maior, certo? E aqui logo abaixo nós temos aí o conceito de espaço urbano, que diz o seguinte: o fenômeno da urbanização não é o mesmo que o crescimento das cidades. Por urbanização devemos entender o aumento da proporção do número de pessoas que moram nas cidades em relação à parcela que vive nas zonas rurais, ao mesmo tempo que a instalação de equipamentos urbanos como rede elétrica, água potável, saneamento e segurança. E aqui tem até uma imagem aqui, né, de uma cidade que cresceu sem muita estrutura. O que acontece? A urbanização ela é essencialmente o crescimento do número de pessoas numa área urbana. A maioria dos países adota esse critério, crescimento de pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, considera-se que cidade é toda a região que tem uma prefeitura, uma sede de distrito. Então o critério é diferente. Isso vai variar mesmo de país para país. Só que se a gente for pensar, qual é a imagem que nós temos quando falamos em cidade? Pelo menos no meu caso, eu penso logo em prédios, né, em grandes edifícios, em grandes monumentos. Então, e creio que muita gente deva ter em mente também, né, aí os grandes bancos, as instituições de ensino. E aí a gente coloca cidade. Se a gente tem essa ideia de prédios, de edificações, por que dessas edificações? E aí, quando a gente vai estudar o crescimento populacional, nós sabemos o porquê. Porque não haveria espaço suficiente para tantas pessoas.
Na década de 1970, pela primeira vez, o Brasil passou a ter uma população que em sua maioria era urbana. Então, nos anos 70, pela primeira vez, o Brasil viu a quantidade de habitantes na zona rural ser ultrapassada. E assim, coincide muito também com o início da modernização do campo, ali década de 70, década de 80, né? Começou lá nos Estados Unidos, Revolução Verde, que é quando as máquinas chegam ao campo, muitos agricultores são demitidos ou ficam sem condições de competir, vendem sua propriedade e vão para a cidade. Isso vai causar um aumento populacional. E aí você tem uma diminuição do espaço, ao mesmo tempo que você tem uma expansão, né? Há um crescimento vertical por meio aí dos edifícios, por meio do crescimento populacional, quanto do horizontal, que essas áreas elas tendem a se espalhar cada vez mais. Por exemplo, há bairros aqui em São Gonçalo que antes não havia prédios. E observando o espaço dessas regiões, desses bairros, nós começamos a ver o surgimento de prédios. Porque é fruto desse processo, é fruto desse fenômeno. É um aumento populacional na cidade. Aí vocês vão ver aqui nesse gráfico aqui embaixo como que a população urbana vai crescendo no mundo e aí uma perspectiva. Aqui a partir de 2010, 2015, 20, né? Claro, já estamos em 2020, mas nesse gráfico aqui da página 67, vocês veem que é uma tendência cada vez maior a expansão das áreas urbanas. Na página 68, fala que, na maioria das vezes, a urbanização ocorre devido ao êxodo rural, que eu comentei aqui. Saída do homem do campo em busca de melhores condições de vida nas cidades. Por isso, um país só é considerado urbanizado quando mais da metade da sua população vive em cidades. Já crescimento urbano refere-se ao crescimento do espaço físico das cidades, isto é, ao tamanho da área das cidades. Então a urbanização é uma coisa, crescimento urbano é outra. Crescimento urbano é o que eu falei, é a expansão horizontal, né? Crescimento aí do espaço da cidade em si. Então até alguns bairros que muitas das vezes podem ser periferia, podem vir a ser uma expansão dos bairros principais, né? Pode vir a ser uma expansão do centro. E aí, vale muito lembrar também o papel da industrialização. Eu falei lá no início do vídeo, né? Como que o processo crescente de industrialização, chegada de novas empresas, especialmente a partir do governo Juscelino Kubitschek, aqui no estado do Rio, por exemplo, nós vamos falar um pouco mais sobre algumas cidades do estado do Rio de Janeiro, né, nas próximas aulas. Mas aqui nós temos um caso clássico, porque Porto Real, Resende, Volta Redonda com a CSN, foram cidades que viram seu espaço físico crescer, viram a sua população aumentar também em virtude das indústrias que chegaram lá, especialmente a CSN. E aí, claro, o caso de Resende tem muito a ver com o setor automobilístico. Volkswagen, Ford vão chegar naquela cidade lá por volta dos anos 80, 90, e aí vai começar a ver esse crescimento, né, do espaço físico local. Então, galera, peço que vocês aí possam grifar aqui também esse primeiro parágrafo que fala de industrialização e urbanização, na página 68. De regra, a urbanização brasileira é um processo diretamente relacionado à industrialização e ao sistema capitalista. Foi com o desenvolvimento do capitalismo na Baixa Idade Média, a partir do século XI, que os cidadãos passaram a adquirir importância novamente, já que o excedente da produção era comercializado nas cidades. Então, processo bem antigo. Então as cidades elas estão diretamente ligadas com o crescimento do capitalismo. Claro que o processo de industrialização vai potencializar esse crescimento, mas cidade e capitalismo são dois conceitos que são inseparáveis. E aí vocês vão marcar esse quadrinho amarelo aqui também que fala, né? Nosso país é composto de estados, que por sua vez são constituídos de municípios, que são as menores unidades administrativas, com governo próprio. Vocês podem marcar esse quadrinho amarelo aqui também. Então, galera, a aula de hoje, aí nas páginas 67 e 68,
visava mais essa introdução ao assunto urbanização. Nas próximas aulas nós vamos destrinchar esse tema falando de conceitos específicos. Valeu, galera? Uma boa aula, tá? Se precisarem, revejam os vídeos, tirem atenção na plataforma e, sobretudo, façam os exercícios, que são muito importantes para fixar o conhecimento. Valeu, galera? Um abraço aí e se cuide.